As correntes. Ainda sinto o peso delas, mesmo agora, livre no tribunal. Aquelas algemas invisíveis que me prendiam bem mais do que o metal ao tornozelo eram a pior parte. Hoje, estou aqui, sentada, com o chão frio a subir pelas minhas solas, a observar o Pedro na outra ponta da sala. Perfeito. Demasiado perfeito. Como se fosse um ator num palco, o meu ex-marido. A palavra ainda me embaraça. Ele estava a enxugar os olhos com um lenço de linho, a falar do nosso amor, da nossa filha, da minha instabilidade mental. O juiz Carlos Almeida, um homem com um olhar tão frio quanto o mármore desta sala, ouve-o com uma paciência que eu nunca tive. Como é que se mente com tanta convicção? Parece que a cada palavra dele, o ar na sala fica mais pesado, mais denso. Mas não é esta sala que me sufoca. Não é o ar gelado ou o olhar indiferente do juiz. O que me sufoca é a memória. É o cheiro metálico de sangue e o eco de uma porta em fechar. Enquanto os seus passos se afastavam, deixando-me ali, sozinha, acorrentada, a sangrar. Não me lembro do dia exato em que ele me acorrentou pela primeira vez. Foi há uns 6 meses? Não, acho que foi mais. O tempo, naquela casa, era uma amálgama indistinta de escuridão e terror. Tudo se misturava. Lembro-me, sim, do primeiro clique. O som do cadeado a fechar-se, seco, implacável, à volta do meu tornozelo. Tinha uns 5 meses de gravidez, talvez 6. Já não sei, mas senti-o. O peso frio do metal. Um abraço gelado que não era de proteção, mas de posse. Pedro vinha todas as noites, sempre com o mesmo olhar calmo, como se estivesse a falar do tempo ou de uma trivialidade qualquer. Hora de deitar, dizia ele, e o arrastar da corrente no chão da madeira escura daquele quarto minúsculo. Esse som, esse sim, é indelével. Entranhou-se na minha alma. A cada passo, o meu coração martelava como um tambor de guerra. Eu queria fugir, gritar, partir tudo, mas depressa percebi que a resistência só tornava as coisas piores. A corrente ficaria mais curta, a comida menos farta. As minhas poucas horas no quintal, sob o sol de Cascais, seriam-me tiradas. A única coisa que me restava, a sensação dos raios na pele, também desapareceria. A parte mais cruel era o toque. As suas mãos, ao levantar o meu tornozelo, eram sempre suaves, quase ternas. Eram mãos que podiam prender uma mulher à cama, mas que te podiam também beijar a testa, a fingir um amor que nunca existiu. Por teu próprio bem, Ana, e pela proteção do bebê, ele dizia. Proteção. Essa palavra ecoava como uma piada macabra nos corredores da minha mente. Como é que uma corrente protegia? Protegia apenas o controle dele sobre mim, isso sim. E eu fechava os olhos, contava até 10. Respirava fundo. 1, 2. Não chores. Não lhe des o gosto de te ver desmoronar. Era a minha pequena rebelião, o meu pequeno segredo de sobrevivência. Ele ia-se embora. O clique da porta a fechar era mais suave que o da corrente, mas igualmente final. A porta nem precisava de tranca do lado de fora. A corrente fazia todo o trabalho. Eu ouvia os seus passos a afastarem-se, o som da televisão a subir na sala, o riso dele, e eu ali, sentada, grávida, aterrorizada. A corrente, às vezes, estava mais curta que na noite anterior, talvez por causa de um olhar meu que ele não tinha gostado. E eu sentava-me encostada à parede, a mão na minha barriga inchada, a sentir os pontapés do bebê. Desculpa, sussurrava a minha filha, ainda por nascer. Desculpa estares a passar por isto. E ela pontapeava mais forte, como se me respondesse, como se dissesse, tira-nos daqui. Mas como? Devo ter descoberto o parafuso há umas 3 semanas. Era um parafuso velho, um tanto enferrujado, preso na estrutura da cama, onde a corrente estava presa. Todas as noites,
quando ele estava a dormir ou demasiado absorto na televisão, eu dedicava-me a ele. Movimentos minúsculos, quartos de volta, um progresso quase imperceptível. Mas era algo, era uma esperança. Não estava ali sentada à espera da morte. Estava a planear, lentamente, desesperadamente, com o tempo e o desespero como únicos aliados. E depois havia o meu pequeno tesouro, escondido debaixo do chão da casa de banho, num sítio onde ele nunca procurava. Tinha uma pequena coleção. Um telemóvel antigo que encontrara numa gaveta esquecida, um alfinete, uns pedaços de papel onde documentava cada noite, cada corrente, cada nódoa negra, cada palavra cruel que ele dizia. Não era suficiente para fugir, ainda não. Mas era a prova de que este pesadelo era real. A Sofia, a minha vizinha da Rua dos Salgueiros, na charneca de Caparica, era uma ex-enfermeira de urgência, reformada. Vivia ali há mais de 15 anos. E nos 15 anos em que lá viveu, aprendeu 3 coisas sobre ser uma boa vizinha. Primeiro, nunca se mete com os jardins alheios. Segundo, aceita sempre os bolos, mesmo que saibam a nada. E terceiro, e mais importante, não te metas na vida dos outros. Essa terceira regra sempre a serviu bem. Mas ultimamente a terceira regra andava a tirar-lhe o sono. Todas as manhãs, às 7h30, a Sofia sentava-se na varanda, um cigarro e um café na mão e observava a casa. A nossa casa. A casa dos Phillips. Uma moradia pequena com telhado de telha branca, estores azuis e um jardim que o Pedro mantinha impecável, com uma precisão militar. Por fora parecia igual a todas as outras, normal, feliz, nada demais. Mas a Sofia era diferente. 30 anos de urgência ensinaram-lhe uma quarta coisa. Os lugares mais perigosos do mundo não eram becos escuros ou zonas de guerra. Eram casas silenciosas, com jardins impecáveis, onde ninguém nunca ouvia nada. Ela ouvia coisas da nossa casa. Sons à noite que não condiziam com um lar feliz. Não todas as noites, mas o suficiente. Vira-me no verão, com mangas que por vezes escorregavam, revelando nódoas negras em formas que não vinham de simples encontrões. Notara que eu nunca saía sozinha, nunca recebia visitas, nunca falava ao telefone no jardim. E outra coisa, eu estava grávida, nitidamente já com uma gravidez avançada, e a Sofia nunca me vira ir a uma consulta. O Coronel Mostarda, o seu enorme gato ruivo, saltou para a varanda e miou ruidosamente na direção da nossa casa, como se partilhasse as suas suspeitas. Eu sei, disse a Sofia ao gato. Devia ligar e alguém. Já devia ter ligado há meses. Mas ligar e dizer o quê? Que a minha vizinha parece triste, que o marido parece controlador. Isso não são crimes. É metade dos casamentos de Portugal. A porta da nossa casa abriu-se e o Pedro saiu, vestido para o trabalho. Fato impecável, gravata perfeita, sorriso perfeito. Acenou a Sofia com a confiança fácil de um homem que acredita que o mundo existe para a sua conveniência. Bom dia, Sofia, dia lindo. Bom dia, Pedro. Ele entrou no carro e afastou-se, e a Sofia observava-o, a pensar no que sabia e no que suspeitava, e na vasta e perigosa distância entre as duas coisas. 30 minutos depois, ela arranjou a desculpa perfeita. O Coronel Mostarda tinha escapado novamente para o nosso jardim. Algo que ele fazia 3 vezes por semana, porque era um gato, e os gatos não reconhecem limites de propriedade ou leis humanas. A Sofia caminhou até a porta e tocou a campainha. Esperou. Voltou a tocar. Estava prestes a ir embora quando a porta abriu uma fresta e o meu rosto apareceu na abertura. Eu parecia exausta. Olheiras fundas, os meus ossos da face mais acentuados do que deveriam estar numa mulher grávida. Usava uma camisola de manga comprida,
apesar do tempo quente. Olá, querida, disse a Sofia, mantendo a voz leve e despreocupada. O meu gato desgraçado voltou a entrar no teu jardim. Juro-te que ele pensa que a tua horta é a casa de banho pessoal dele. Digo-lhe que não paga renda lá, mas já sabes como são os gatos, não ouvem ninguém. Eu quase sorri. Quase. Era como ver uma lâmpada a tentar acender-se num quarto onde todas as lâmpadas tinham sido retiradas. Não o vi, disse eu, mas posso ir procurar no quintal, se quiseres. Oh, não te incomodes, eu vou apanhá-lo. Como estás, querida? O bebê está bem? Estou bem, tudo bem. Tudo bem. A mentira mais comum contada por mulheres que estavam tudo menos bem. A Sofia ouvia-a 1000 vezes nas urgências, geralmente antes de alguém colapsar, ou confessar, ou desabar completamente. Eu mexi-me e a manga da minha camisola subiu por um segundo. Apenas o suficiente para a Sofia ver a nódoa negra no meu pulso. Roxa e amarela. O tipo de nódoa negra que vem de dedos a apertar com demasiada força, não de embater numa porta. Eu vi-a ver, puxei a manga para baixo rapidamente, os meus olhos arregalados de medo. Bem, disse a Sofia, mantendo a voz perfeitamente firme. Se precisares de alguma coisa, avisa, sim? Estou mesmo aqui ao lado, dia ou noite, a qualquer hora. Obrigada, Sofia. És muito gentil. A porta fechou-se. A Sofia ficou na varanda, a olhar para a madeira branca pintada, e sentiu algo pesado a instalar-se no seu peito. Entrou em casa, sentou-se na cozinha e olhou para o telefone na parede. Pegou nele, pousou. Pegou nele de novo. Marcou 112 e depois parou. Talvez estivesse enganada. Talvez eu só fizesse nódoas negras com facilidade. Algumas pessoas faziam, especialmente grávidas. Talvez o cansaço fosse normal. Talvez o isolamento fosse apenas um casal reservado a ser reservado. A Sofia desligou o telefone. Talvez não seja da minha conta, disse ao coronel Mostarda, que se tinha materializado na bancada da cozinha e a olhava com uma expressão notavelmente parecida com julgamento. Ela não ligou naquele dia. E mais tarde, nunca se perdoaria por isso. Enquanto eu estava sentada na minha prisão silenciosa e a Sofia debatia-se com a sua consciência, o Pedro dirigia para o trabalho com as janelas abertas, a cantarolar uma música na rádio, como um homem sem uma única preocupação no mundo. Mas o Pedro tinha muitas preocupações. Ele apenas as mantinha organizadas. Da mesma forma que mantinha tudo na sua vida organizado, controlado, gerido. No banco, onde trabalhava como gerente regional, o Pedro era considerado uma estrela em ascensão. Profissional, charmoso, sempre pronto com uma piada ou um elogio. O tipo de homem com quem outros homens queriam jogar golfe e em quem as mulheres confiavam instintivamente. Ele passara anos a construir esta versão de si mesmo, a polir-a como uma peça de mobília até que a superfície fosse tão lisa que ninguém pensava em olhar por baixo. Ele estacionou no seu lugar reservado, atravessou o lobby com um aceno e um sorriso para a recepcionista e fechou a porta do seu escritório. Depois, tirou o seu telemóvel pessoal, aquele que eu não conhecia, e fez uma chamada. O telefone tocou 2 vezes antes que uma voz nervosa atendesse. Pedro, precisamos de falar. Bom dia para ti também, João. O João Weber, o Tomás da história original, tinha sido colega do Pedro durante 5 anos e seu relutante parceiro no crime durante 3. Ele era um homem brando, do tipo de pessoa que concordava com as coisas no momento e passava os 6 meses seguintes a arrepender-se delas. Estou a falar a sério, disse o João. Isto está a ficar fora de controle. Ela está grávida, Pedro, muito grávida. O que acontece quando ela tiver o bebê e tiver de ir para um hospital? Alguém vai ver aquele medalhão. Ela não vai para um hospital. O que queres dizer com ela não vai para um hospital? Ela está de 7 meses de gravidez.
Quero dizer que eu trato disso. Da mesma forma que tratei de tudo o resto, houve uma longa pausa do outro lado. Não podes fazer um parto, Pedro. Andei a ler sobre isso. As pessoas têm partos em casa o tempo todo. A voz do João falhou. Tu acorrentas a tua mulher a uma cama todas as noites e andaste a ler sobre partos em casa. Consegues ouvir-te? O Pedro recostou-se na cadeira, a mandíbula a apertar. João, deixa-me recordar-te porque estás envolvido nisto. Tu acedeste a esses ficheiros de confiança selados para mim. Tu ajudaste-me a identificá-la. Se isto desabar, tu também vais junto. Entendes isso, não é? O silêncio do outro lado foi resposta suficiente. Então, é isto que vai acontecer, continuou o Pedro, com a voz suave e razoável, a mesma voz que usava para acalmar clientes nervosos no banco. A Ana fica em casa. Tem o bebê em casa. Ninguém vê o medalhão. E quando for a altura certa, descobrimos como aceder a esse fundo fiduciário. 23 milhões de euros, João. É isso que está naquela conta. À espera que a beneficiária seja identificada. A beneficiária sendo a tua mulher. A beneficiária sendo uma mulher que nem sequer sabe quem é, que não tem família, nem ligações, ninguém que a procure. Eu certifiquei-me disso. O Pedro não tinha casado comigo por acidente. Nada na vida do Pedro acontecia por acidente. Há 3 anos, enquanto processava um lote de documentos de herança antigos no banco, o Pedro tinha se deparado com algo extraordinário. Um fundo fiduciário selado, estabelecido há 28 anos pelo juiz Pedro Machado, presidente do Supremo Tribunal. O fundo continha 23 milhões de euros destinados a uma única beneficiária, a filha bebê do juiz Machado, que tinha sido raptada do hospital 3 dias após o nascimento e nunca encontrada. Os documentos do fundo incluíam uma descrição detalhada da única marca de identificação. Um medalhão de prata com o selo judicial privado da família Machado gravado no interior. Único, inconfundível para quem soubesse o que procurar. O Pedro tinha passado 6 meses à procura desse medalhão. Encontrou-o pendurado ao pescoço de uma mulher de 25 anos, a viver num apartamento decrépito, a trabalhar como empregada de mesa. Uma mulher sem família, sem dinheiro, sem ligações. Uma mulher de quem ninguém sentiria falta. Ele cortejou-me cuidadosamente, pacientemente, interpretando o papel do homem perfeito. Flores todas as semanas, elogios que me faziam corar, um nível de atenção e afeto a que crescer em lares de acolhimento, sem ninguém se importar, não pude resistir. Casamo-nos em menos de 1 ano. E depois, lentamente, a máscara caiu. Primeiro ele isolou-me, mudou-me para uma casa nos subúrbios de Setúbal, onde eu não conhecia ninguém. Desincentivou amizades, assumiu o controle do dinheiro. Depois, começou a tirar-me o telefone durante o dia, a verificar as minhas mensagens, a monitorizar as minhas chamadas. Depois, as críticas começaram. Eu era demasiado gorda, demasiado magra, demasiado barulhenta, não era suficientemente grata. Quando ele trouxe a corrente 6 meses antes, eu estava tão abatida, tão isolada, tão convencida de que não valia nada, que mal protestei. A corrente não era sobre amor ou proteção, ou qualquer uma das palavras que o Pedro usava para justificar. A corrente era sobre uma coisa: garantir absolutamente que eu nunca fosse a público, onde alguém pudesse reconhecer aquele medalhão e ligar-me à família Machado. Porque se isso acontecesse, eu descobriria quem era. Teria acesso ao fundo, teria uma família, teria poder, e o Pedro perderia tudo. Ele desligou o telefone, endireitou a gravata e dirigiu-se para uma reunião matinal, sorrindo como sempre sorria, polido, confiante, completamente no controlo. Mas o controlo, como o Pedro estava prestes a descobrir,
Era uma ilusão. E as ilusões desfazem-se quando menos se espera. Às 20h47 daquela noite, as contrações começaram. Sabia a hora exata porque estava a olhar para o relógio da mesa de cabeceira, a contar os minutos. Contava tudo agora. Minutos até o Pedro vir verificar a corrente. Minutos até a televisão se calar. Minutos até eu poder trabalhar no parafuso enferrujado na escuridão. A primeira dor foi uma sensação de aperto na zona lombar. Uma banda de pressão que se estendia até a barriga e apertava. Já tinha sentido contrações de Braxton Hicks antes, as de treino que o livro de gravidez que o Pedro me tinha deixado ter a contragosto descrevia. Mas isto era diferente. Isto era mais agudo, mais profundo. E vinha com uma onda de medo que nada tinha a ver com a dor em si. Estava de 7 meses de gravidez. O bebê não era esperado senão daqui a 9 semanas. Era demasiado cedo. Muito, muito cedo. Por favor, sussurrei para a minha barriga, uma mão a pressionar o inchaço duro, onde a minha filha se agitava. Por favor, agora não. Não enquanto estou acorrentada. A contração passou, deixando-me sem fôlego e a tremer. Esperei a contar. 5 minutos depois, veio outra, mais forte, mais longa. E com ela, uma umidade entre as minhas pernas que me fez parar o coração. Olhei para baixo. Sangue. Nas roupas de cama. Não muito, ainda não. Mas o suficiente para saber que algo estava muito errado. Pedro! Chamei, tentando manter a voz calma, tentando não entrar em pânico, porque o pânico piorava tudo. Pedro, preciso de ti. Algo está a acontecer. O volume da televisão não mudou. Ele não me conseguia ouvir, ou estava a optar por não me ouvir. Ambas as opções eram igualmente aterrorizantes. Pedro, gritei mais alto. Por favor, o bebê! Algo está errado com o bebê. Ouvi movimento no outro quarto. Passos. A porta abriu-se e o Pedro estava ali de pijama, o rosto franzido de aborrecimento. O que é agora? Estava a adormecer. Estou a sangrar, disse eu, e com contrações, das verdadeiras. Preciso de ir para o hospital, por favor. O Pedro cruzou os braços e encostou-se ao batente da porta a estudar-me como se estudasse uma folha de cálculo que não batia certo. Não é suposto para daqui a 2 meses. Eu sei, mas isto é... Outra contração atingiu-me, cortando as minhas palavras. Dobrei-me o máximo que a corrente permitia, ofegando. As lágrimas corriam pelo meu rosto. O Pedro observou-me, apenas observou. Como se estivesse a calcular algo, a fazer as contas do risco versus o inconveniente. Por favor, implorei, odiando-me por implorar, mas sem ter outra opção. Por favor, Pedro, o bebê precisa de ajuda. Ele entrou no quarto lentamente, parou sobre mim, olhou para o sangue nas roupas de cama. Depois meteu a mão no bolso. O meu coração saltou. Ia buscar a chave. Ia libertar-me. Mas a mão dele saiu vazia. Estava apenas a verificar se a chave ainda estava ali. Provavelmente são Braxton Hicks, disse ele secamente. As mães de primeira viagem entram sempre em pânico por nada. Tenta dormir um pouco. Isto não é nada. Estou a sangrar, Pedro. Não consegues ver o sangue? Um pouco de spotting é normal. Li sobre isso. Os olhos dele endureceram. Aquele olhar aprendera a temê-lo mais do que a própria corrente. Não vou conduzir para as urgências à meio da noite porque estás com dores. Sabes o que acontece nos hospitais? Os médicos fazem perguntas. Olham para coisas que não lhes dizem respeito. Os olhos dele desviaram-se para o meu pescoço, para o medalhão pousado na minha clavícula. Nada de hospitais, não até eu dizer. Ele virou-se para sair. Pedro, por favor. Estendi os dedos, agarrando o ar vazio. Por favor, não me deixes assim. Posso perder o bebê. Posso morrer. Ele parou na porta por um segundo. Achei que vi algo cintilar no seu rosto. Algum resquício de sentimento humano. Depois desapareceu. Dorme um pouco,
disse ele. Vais sentir-te melhor de manhã. A porta fechou-se. Através da parede, ouvi o volume da televisão aumentar, abafando quaisquer sons que eu pudesse fazer. Sentei-me na escuridão, a dor a percorrer o meu corpo em ondas. A minha filha lutava dentro de mim, e compreendi com uma clareza terrível que o Pedro não me ia ajudar. Nem agora, nem nunca. Se fosse para sobreviver a esta noite, teria de ser por mim mesma. As contrações continuavam a vir, a cada 4 minutos agora, cada uma pior que a anterior. O sangue continuava a ensopar as roupas de cama debaixo de mim, e eu sabia, pelo livro de gravidez, que tanto sangue, tão cedo, significava que algo tinha corrido muito mal. Um descolamento de placenta, talvez. Ou algo pior. Conseguia sentir-me a enfraquecer, a ficar tonta. O quarto a inclinar-se ligeiramente nas bordas. Mas a fraqueza era um luxo que não podia ter. Não esta noite. Movi o corpo na cama, rangendo os dentes de dor, e estiquei a mão para o parafuso que prendia a corrente à estrutura da cama. O parafuso em que trabalhava há 3 semanas. Movimentos minúsculos, quartos de volta, progresso quase imperceptível. Hoje, não tinha tempo para movimentos minúsculos. Agarrei a corrente com as 2 mãos e puxei com força. O metal mordeu o meu tornozelo, raspando contra o osso, mas não parei. Encostei os pés à estrutura da cama e usei cada grama de força que tinha. O parafuso gemeu, moveu-se, mas aguentou. Outra contração atingiu-me e gritei. Não conseguia evitar. A dor estava por toda a parte, a consumir-me. E gritei para a escuridão, e ninguém veio. Quando a contração passou, puxei de novo e de novo. O meu tornozelo estava a sangrar agora, a pele rasgada onde o metal se cravava. Os meus braços tremiam. A minha visão estava a ficar turva. Mais um puxão. Apenas mais um. E então ouvi. Não o parafuso a ceder. Não os passos do Pedro. Algo completamente diferente. Uma campainha. Persistente. Urgente. A tocar de novo e de novo. E depois uma voz. Velha. Familiar. Furiosa. Eu sei a diferença entre um grito de filme e um grito de verdade, Pedro. Abre esta porta agora mesmo ou chamo a polícia. E se achas que estou a mentir, é porque claramente nunca conheceste uma enfermeira de urgência reformada com mau feitio e um telemóvel totalmente carregado. Sofia! Ouvi os passos do Pedro, rápidos e zangados. Ouvi a porta da frente a abrir-se. Ouvi a voz dele, suave e agradável. A máscara a encaixar-se no lugar. Sofia, está tudo bem. A Ana está só a ver um filme de terror. Um filme de terror às 9 da noite, grávida de 7 meses. Ela tem um gosto peculiar para o entretenimento. E eu tenho uma audição peculiar. Sei a diferença entre som, surround e uma mulher a gritar pela vida dela. Deixa-me vê-la agora. Receio que ela já esteja a dormir. Então acorda. Através da dor, através do nevoeiro, convoquei tudo o que me restava. Agarrei a corrente, plantei os pés e puxei com uma força que não sabia que possuía. O parafuso arrancou-se da estrutura da cama. A corrente caiu solta, ainda presa ao meu tornozelo, mas já não me prendia a nada. Estava livre. Pelo menos livre o suficiente para me mover. Não conseguia ficar de pé. Demasiada perda de sangue, demasiada dor. Então rastejei, centímetro a centímetro agonizante, arrastando a corrente atrás de mim, deixando pegadas de mãos ensanguentadas no tapete do corredor. Na porta da frente, o Pedro bloqueava a visão da Sofia. O corpo dele a preencher a entrada. A voz dele ficava mais aguda. Esta é a minha casa. Estou a pedir-lhe para sair. E eu estou a pedir-lhe para se afastar. Estou a ligar para o 112, Pedro, agora mesmo. E está a cometer um erro. Não tem ideia.
Ajuda! Uma palavra. A minha voz era mal um sussurro, mas o corredor carregou-a como um sino. O Pedro girou. O rosto ficou branco quando me viu. Viu o sangue. Viu a corrente a arrastar-se atrás de mim como um segredo terrível trazido à luz. A Sofia empurrou-o. Esta mulher pequena, mal com 1,5 metros de altura, com um cigarro ainda a queimar entre os dedos, deu uma olhada em mim no chão e tornou-se a enfermeira de urgência que fora durante 30 anos. Oh, querida, exalou. Depois a voz dela tornou-se de aço. Pedro, afasta-te dela agora mesmo. Recua e não te mexas. Isto não é o que parece. Parece que a tua mulher grávida está a sangrar no chão com uma corrente no tornozelo. Queres explicar-me o que mais poderia parecer? Ela já estava a ligar para o 112. Preciso de uma ambulância na Rua dos Salgueiros, número 417. Mulher grávida, hemorragia grave, possível descolamento de placenta. E mandem a polícia. O marido tem-na acorrentada. Sim, disse a acorrentada, como um animal. Depressa! As sirenes chegaram rápido, cortando a noite como uma faca. Luzes vermelhas e azuis transformaram a tranquila rua sem saída numa cena de filme policial. E eu oscilava entre a consciência e o desmaio no chão do corredor. A mão da Sofia a segurar a minha. A voz dela, firme e calma, acima de mim. Fica comigo, Ana. A ambulância chega em 2 minutos. Fica comigo. Tentei focar-me, tentei aguentar, mas a escuridão continuava a puxar-me. Quente, indolor e muito mais fácil do que lutar. Ouvi os paramédicos a chegar. Senti mãos fortes a levantar-me para uma maca. A chuva fria a atingir-me o rosto enquanto me levavam para a ambulância, chocando-me de volta à consciência tempo suficiente para ver o Pedro a ser contido por 2 policiais. É a minha mulher, ele gritava. Não podem levar a minha mulher. Eu tenho direitos. Sou o marido dela. Senhor, precisa de se acalmar. Ela está a mentir. Ela é dramática. Ela faz isto para chamar a atenção. A máscara tinha caído agora, completamente, e a coisa por baixo era feia, desesperada e assustada. Depois, as portas da ambulância fecharam-se e eu estava em movimento. A sirene gritava acima de mim. Uma jovem paramédica com olhos gentis debruçou-se sobre mim. Vai ficar tudo bem. O meu nome é Joana. Preciso que fique acordada para mim. Consegue falar-me sobre o seu bebê? Já escolheu um nome? Eu não me tinha permitido escolher um nome. O Pedro tinha me dito que dava azar, mas o azar fora o Pedro o tempo todo. Graça, sussurrei. Quero chamá-la Graça. Que lindo! A Graça vai ficar bem. Ambas vão. Mas eu conseguia ver a preocupação por trás do sorriso da Joana. Conseguia ver a forma como os olhos dela continuavam a desviar-se para o monitor de pressão arterial, para as roupas de cama ensopadas de sangue. O hospital era um borrão. Luzes brilhantes por cima, a passar tão rápido que se tornavam riscos. Vozes urgentes e sobrepostas. Mulher, 20 e tantos, 31 semanas de gravidez, descolamento de placenta grave, evidências de abuso físico a longo prazo, desnutrição, marcas de corrente no tornozelo esquerdo. Levem-na para a sala de operações agora. E depois, uma voz cortou todas as outras. Nítida, sobressaltada, diferente da urgência médica que a rodeava. Esperem, olhem para isto. Olhem para o colar dela. Senti mãos na minha garganta. Não rudes, mas urgentes. Dedos a levantar o medalhão de prata que eu usara toda a vida. Essa gravação, disse alguém. Eu conheço essa gravação. Do que está a falar? Precisamos de operar agora. É o selo judicial dos Machado. O privado. O meu marido trabalhou no caso do rapto Machado há 20 anos. Reconheceria aquele símbolo em qualquer lugar. Tem a certeza? Tenho a certeza absoluta.
Alguém precisa de ligar para o gabinete do juiz-presidente. Por quê? Apenas façam. Confiem em mim. Façam-no agora. Então não houve nada além de escuridão e o som distante do meu próprio coração a abrandar. E o terrível e belo som do primeiro choro da minha filha, a cortar o vazio como uma lâmina de luz. Acordei para paredes brancas e máquinas a apitar e a estranha sensação de estar num corpo que tinha passado por uma guerra. Estava viva, e em algum lugar perto um bebê chorava. Graça, sussurrei tentando sentar-me. A dor disparou pelo meu abdômen, feroz e imediata. Cirurgia. Tivera uma cirurgia. Conseguia sentir os pontos, a dor profunda de estar a ser recomposta. Uma enfermeira apareceu, uma mulher mais velha, cabelo grisalho, profissional, mas calorosa. Está acordada. Como se sente? O meu bebê? Onde está o meu bebê? A sua filha está na UTIM. É pequena, 1,5 kg, mas é uma lutadora. Os médicos dizem que o prognóstico é bom. Uma filha. Tivera uma filha. Posso vê-la em breve? Perdeu muito sangue. Precisa de descansar primeiro. Mas posso mostrar-lhe uma fotografia. A enfermeira levantou um tablete e via, minúscula. Tão minúscula que mal parecia real, rodeada de fios e monitores numa incubadora transparente. Mas viva, rosada e viva, e a respirar. Graça, sussurrei, é linda. É. Agora preciso de lhe fazer algumas perguntas padrão sobre os seus ferimentos, sobre como os conseguiu. Tudo bem? Contei-lhe tudo. A corrente, a fome, o isolamento, o telemóvel confiscado todos os dias, a assistência médica negada por 6 meses. Contei-o calmamente, factualmente, da forma como se descreve um acidente de carro depois de o choque ter passado. A mão da enfermeira tremia enquanto ela escrevia. Disse que é órfã? Perguntou a enfermeira cuidadosamente quando eu terminei. Que não tem família? Foi o que sempre me disseram. Bem, a enfermeira hesitou, parecendo escolher as suas palavras com extremo cuidado. Isso pode não ser totalmente exato. Antes que eu pudesse perguntar o que ela queria dizer, a porta abriu-se. Um homem entrou e o ar na sala mudou. Era alto, na casa dos 50, com cabelo grisalho e um rosto que parecia ter sido esculpido em granito. Usava um fato caro, perfeitamente talhado, e comportava-se com uma autoridade que preenchia cada canto do espaço. Mas foram os seus olhos que me fizeram parar de respirar. Eu conhecia aqueles olhos. Via-os cada vez que me olhava ao espelho. Quem é você? Perguntei. As mãos do homem tremiam. Este homem poderoso, que se postava como quem comandava exércitos, estava a tremer. Há 28 anos, disse ele calmamente, a minha filha foi tirada de mim. Roubada do hospital quando tinha 3 dias de idade. Procuramos durante anos, décadas. Nunca paramos de procurar. O meu coração batia com força. Mas sabíamos uma coisa, continuou ele. Sabíamos que quem a levou também levou um medalhão. Uma joia de família que a minha mulher tinha colocado ao pescoço do bebê na noite anterior ao rapto. Os olhos dele desceram para a minha garganta. Um medalhão de prata com o selo judicial dos Machado. Único. O quarto estava a inclinar-se. Isto não podia ser real. O meu nome é Pedro Machado, disse o homem. Sou o juiz-presidente do Supremo Tribunal. E acredito que você é a minha filha. O teste de ADN chegou em 24 horas. 99% de compatibilidade. Ana Morgan não era uma órfã. Era Ana Machado, filha do juiz mais poderoso de Portugal, roubada de uma maternidade há 28 anos e escondida no sistema de acolhimento por pessoas cujos nomes e motivos ainda eram desconhecidos. No espaço de uma noite, Ana passou de não ter nada para ter tudo. Um pai que chorou quando lhe segurou a mão. Um nome de família que tinha peso em todos os tribunais do país.
Um fundo fiduciário no valor de 23 milhões de euros que estivera num banco à espera dela durante quase 3 décadas. E uma advogada. Clara Ramos entrou no meu quarto de hospital 2 dias após os resultados do ADN, com a confiança de uma mulher que nunca perdera uma luta que se importasse em vencer. Sou a sua advogada, disse a Clara, puxando uma cadeira para perto. O seu pai contratou os meus serviços e antes que diga que não pode pagar-me, o dinheiro dele é problema dele. O seu problema é contar-me tudo sobre o Pedro Phillips, para que eu possa garantir que ele nunca mais se aproxima a menos de 30 metros de si ou da sua filha. Contei-lhe tudo, de novo, pela terceira vez. E a Clara escreveu tudo com uma mão que não tremia, embora a sua mandíbula se apertasse a cada detalhe. Ele vai lutar, disse a Clara. Homens como o Pedro não desistem do controle de bom grado. Ele vai usar todas as ferramentas disponíveis. Os tribunais, a comunicação social, o seu passado, tudo o que ele conseguir transformar numa arma. Eu sei. Está pronta para isso? Olhei pela janela em direção à ala da UTIM, onde a minha filha, com 1,5 kg, estava a aprender a respirar sozinha. Sim. 3 dias depois, o Pedro contra-atacou. Pedido de custódia de emergência, alegando que eu era mentalmente instável e um perigo para a minha filha. Uma queixa alegando que o juiz Machado estava a usar a sua influência para raptar a família do Pedro. Um pedido para selar os meus registros médicos. A Clara não se surpreendeu. Manual de abusador. Atacar a credibilidade da vítima antes que ela possa estabelecer a sua própria narrativa. A audiência de emergência foi agendada para a manhã seguinte. Mas quando eu e a Clara chegamos ao tribunal, descobrimos algo que fez o rosto da Clara empalidecer pela primeira vez. O juiz atribuído ao caso era o juiz Carlos Almeida. A Clara conhecia o nome. O juiz Almeida devia favores ao escritório de advocacia que representava o Pedro. Não oficialmente, não de forma provável, mas o tipo de cortesia profissional silenciosa que moldava os resultados nos tribunais por todo o país. A equipa do Pedro era magistral. O próprio Pedro era uma revelação, sentado à mesa da defesa, num fato modesto, o cabelo bem penteado, a expressão de preocupação com o coração partido. Enxugava os olhos com um lenço quando falava da nossa filha. A sua voz tremia quando descrevia os meus episódios. Vossa Excelência, disse o seu principal advogado, o meu cliente usou a contenção como último recurso para evitar que a sua mulher se magoasse durante episódios psicológicos graves. Ele estava a tentar encontrar cuidados psiquiátricos adequados. É um marido dedicado que está a ser alvo de pessoas poderosas que tentam separá-lo da sua família. O Pedro subiu ao banco dos réus e fez uma performance que poderia ter ganhado um Oscar. Amo a minha mulher, disse ele com lágrimas a escorrer pelo rosto. Lágrimas verdadeiras. Eu observei-as a cair e senti um arrepio a percorrer meu corpo. Tudo o que fiz foi para protegê-la, para proteger o nosso bebê. E agora, estas pessoas com dinheiro e poder e ligações com as quais eu nunca poderia competir, estão a tentar tirar-me a minha família. A Clara interrogou-o com veemência, apresentando os registros médicos, as fotografias dos meus ferimentos, a própria corrente selada num saco de provas. Mas o juiz Almeida parecia impassível. Mal olhou para as fotos das provas. Manteve quase todas as objeções da equipa do Pedro. E quando a Clara protestou, ele advertiu-a sobre teatralidade no seu tribunal. Assisti a tudo. Assisti ao sistema que deveria proteger-me a dobrar-se e a flexionar-se sob o peso de ligações e favores, e a corrupção silenciosa que vivia nos espaços entre as leis. Então, o juiz Almeida emitiu a sua decisão. Direitos de visita temporários concedidos ao pai, visitas supervisionadas na UTIM, 2 vezes por semana, pendente de avaliação completa. Senti como se me tivessem disparado.
o Pedro seria autorizado a aproximar-se do meu bebê, da graça. O homem que me tinha lá acorrentado, feito passar fome e quase nos matado a ambos, ia entrar na UTIM e segurar a minha filha. Gritei na sala de tribunal. Não consegui evitar. O som veio de algum lugar primal, algum lugar além de palavras ou dignidade ou decoro de tribunal. A Clara agarrou-me o braço. Ana, Ana, ouve-me. Vamos recorrer. Vamos para outro juiz. Isto não acabou. Mas o Pedro passou por mim a caminho da saída. Inclinou-se perto. Tão perto que só eu podia ouvir. Eu disse-te, sussurrou ele. Ninguém acredita em ti. Não és nada. Lá fora, à porta do tribunal, eu desabei completamente. A Clara segurou-me enquanto eu chorava. E o juiz Machado estava ao meu lado. O rosto uma máscara de fúria tão controlada que era aterradora. Aquele juiz, disse ele calmamente, vai responder por isto. Não através do seu gabinete, disse a Clara firmemente. Através dos canais adequados. A última coisa de que precisamos é de qualquer aparência de interferência judicial. Então, Clara, faz com que os canais adequados funcionem e fá-los funcionar depressa. Os abusadores não usam apenas os punhos. Usam sistemas, tribunais, médicos, empregadores, tudo o que puderem manipular. Se estiveres nessa situação, documenta tudo. Datas, horas, fotografias dos ferimentos. Esconde cópias onde o teu abusador não possa encontrá-las. A prova é o teu escudo quando o sistema tenta falhar contigo. O recurso demorou 1 semana a ser preparado. Durante essa semana, aconteceram 3 coisas que quase me destruíram completamente. A primeira catástrofe chegou às 3 da manhã de uma terça-feira. O meu telefone, o novo que o meu pai me tinha dado, vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Achaste que ganhaste? Achaste que dinheiro e poder te tornam segura? Eu vou destruir-te, e quando acabar, vais desejar ter ficado acorrentada. Bloqueei o número. Outra mensagem chegou de um número diferente 30 segundos depois. A nossa filha pertence-me. Tu pertences-me. E eu sempre consigo o que é meu. Bloqueei essa também. Depois, sentei-me no escuro, a minha mão a tremer, o velho medo a inundar-me como veneno nas minhas veias. Mesmo com uma ordem de restrição, mesmo com a polícia, mesmo com o juiz-presidente do Supremo Tribunal do meu lado, o Pedro podia alcançar-me. Ele sempre encontraria uma maneira de me alcançar. Não dormi naquela noite. A segunda catástrofe foi mais barulhenta. Chegou na manhã seguinte sob a forma de uma manchete espalhada por todos os sites de notícias do país. Vazou. Filha perdida do juiz-presidente Machado tem cadastro criminal. Presa por furto aos 16 anos em lar de acolhimento. A equipa jurídica do Pedro tinha conseguido, de alguma forma, obter o meu registro juvenil selado e vazá-lo para a imprensa. A prisão era real. Quando eu tinha 16 anos, a viver num lar de grupo em Évora, tinha roubado um casaco de inverno de uma loja de segunda mão, porque não tinha nenhum, era janeiro, e eu estava com frio. Fui presa, recebi um aviso e o registro foi selado porque era menor. Mas registros selados, estava eu a aprender, significavam nada quando pessoas poderosas queriam que fossem abertos. O artigo não mencionava o contexto, não mencionava o lar, nem o frio de janeiro, nem o fato de uma rapariga de 16 anos ter estado tão desesperada por calor básico que arriscou tudo por um casaco em segunda mão. Em vez disso, pintava-me como problemática, desonesta, o tipo de mulher que fabricaria abusos para ter acesso a uma família rica. Ao meio-dia, a hashtag golpista Ana estava em tendência em 3 plataformas de redes sociais. Estranhos na internet debatiam se eu me tinha acorrentado para o lucro. Um apresentador de televisão com dentes perfeitos e nenhuma consciência aparente disse no ar:
Não é conveniente que ela descubra que tem um pai rico exatamente quando precisa de escapar ao casamento? Parei de ler os comentários depois que alguém escreveu. Provavelmente ela própria fez as nódoas negras para as câmaras. A Clara ligou. Para de olhar para o telefone. A internet é um poço de esgoto. Lutamos isto no tribunal, não nas secções de comentários. Estão a chamar-me mentirosa. Eles não te conhecem. O juiz vai conhecer-te. O júri vai conhecer-te. Isso é tudo o que importa. Mas não era tudo o que importava. Porque a minha credibilidade, a minha imagem pública, a narrativa de quem eu era e do que me tinha acontecido, estava a ser reescrita por pessoas que nunca me tinham conhecido. E essa narrativa seguir-me-ia em todos os tribunais, em todas as audiências, em todos os processos legais durante o resto desta luta. A terceira catástrofe foi a pior. Aconteceu numa tarde de quinta-feira, enquanto eu estava reunida com a Clara para me preparar para o recurso, enquanto o juiz Machado estava ao telefone com a sua equipa de segurança a discutir as mensagens ameaçadoras. O Pedro entrou no hospital. Tinha direitos de visita. Ordem do juiz Almeida. Os funcionários não podiam impedi-lo, mas ele não apenas visitou. Esperou até que a enfermeira da UTIM se afastasse para buscar suprimentos. Depois, tirou o telefone e fotografou a bebê Graça na incubadora. Minúscula, frágil, com 3 semanas de idade, ainda ligada a monitores e tubos de alimentação. Publicou a foto nas redes sociais com uma legenda que eu nunca esqueceria enquanto vivesse. A minha filha. Não me deixam segurá-la. Isto é justiça? A foto tornou-se viral em poucas horas. 2 milhões de partilhas até a noite. Os comentários eram uma zona de guerra. Metade das pessoas a chamar o Pedro um pai preocupado, a quem estavam a negar a filha. A outra metade a perceber a performance. Mas o dano estava feito. Vi a foto no meu telefone e senti algo a estalar dentro de mim. Não a partir-se, mas a estalar, como um para-brisas atingido por uma pedra. O tipo de dano que se espalha lentamente até que, de repente, tudo se estilhaça. A minha bebê, a minha filha minúscula, vulnerável, lutadora, usada como adereço, usada como arma na campanha do Pedro para me possuir. Fechei-me na casa de banho do hospital, sentei-me no chão e olhei para a parede. E pensei pela primeira vez em desistir. Desistir. Não me magoar, mas render-me. Assinar os papéis que o Pedro quisesse. Deixá-lo ganhar, só para fazer aquilo parar. Fiquei ali por muito tempo. Tempo suficiente para a Clara me vir procurar. Ana, estás aí? Silêncio. Ana, abre a porta. Mais silêncio. Ana, eu sei o que aconteceu. Vi a foto. E sei o que estás a pensar. Estás a pensar que pode ser mais fácil parar de lutar. A casa de banho estava silenciosa. Eu sei porque eu pensei o mesmo uma vez, há muito tempo, antes de me tornar advogada. Antes de me tornar a pessoa que sou agora. Houve um homem que me fez sentir exatamente da mesma forma que o Pedro te faz sentir. Pequena, inútil, como se a luta não tivesse sentido. Porque ele sempre encontraria uma maneira de vencer. Ouvi a voz da Clara falhar, apenas um pouco, o suficiente. Ele não ganhou, Ana. Estou aqui num fato de 3.000 euros, com um diploma de direito e um registro de vitórias que tira o sono aos advogados da oposição. Ele não ganhou. E o Pedro também não vai ganhar. Mas só se abrires esta porta. Abri a porta. A Clara olhou para mim com os olhos avermelhados, algo que ela nunca reconheceria ou explicaria. Bom, agora vamos destruí-lo. Momentos como este, tão absurdos que parecem tirados de um filme, fazem-me parar. Aqui, agora, enquanto escrevo, toda esta situação, um juiz-presidente a descobrir que sou filha dele, raptada. E o Pedro, o meu marido, ou o que fosse.
Isto tudo era de tal forma bizarro que na minha vida em Lares, diríamos que era uma farsa. Um conto de fadas pervertido. Mas não era um conto de fadas, era real. E se era real, por que é que era tão irreal? Como é que se vivia uma vida inteira sem saber? Como é que alguém podia manipular tanto a realidade de outra pessoa? Estas questões ainda me atormentam. A verdade, acho que nunca saberei as respostas para tudo. A vida não funciona assim, mas sei que há uma verdade e que tenho de a descobrir, por mim e pela graça. Mas voltemos à história, que ainda não chegamos ao fim desta parte da aventura. A audiência de recurso foi realizada numa segunda-feira, num tribunal diferente perante uma juíza diferente. A juíza Patricia Stern, uma mulher na casa dos 60 anos, com reputação de minuciosa e uma tolerância extremamente baixa para o que ela chamava de teatralidade jurídica. A Clara tinha passado o fim de semana a construir algo maior do que um caso de custódia. Porque o caso de custódia, percebera ela, era apenas a superfície. Por baixo, havia uma conspiração que remontava a 28 anos. Começou com o João Weber. O João estava progressivamente mais aterrorizado à medida que a situação legal do Pedro se deteriorava. As mensagens ameaçadoras que o Pedro me tinha enviado eram uma violação da ordem de restrição. A façanha da foto na UTIM era uma potencial acusação de desacato. E o João sabia melhor do que ninguém que se os investigadores analisassem de perto as finanças do Pedro, encontrariam o rastro que levava aos documentos do fundo selado que ele ajudara o Pedro a aceder ilegalmente. Então, o João fez um acordo. Cooperação total em troca de acusações reduzidas. E o que o João revelou abriu o caso de forma estrondosa. O Pedro não me tinha encontrado por acidente. Tinha sido contratado há 3 anos. Um homem chamado Arthur Varela tinha contactado o Pedro através de um intermediário e oferecido 200 mil euros para localizar uma mulher com um medalhão específico, encontrá-la, casar com ela, mantê-la escondida, garantir que ninguém a ligasse à família Machado. Arthur Varela. O nome não significava nada para mim, mas significava tudo para o meu pai. O Arthur Varela tinha sido secretário judicial no gabinete do juiz Machado há 28 anos. Jovem, ambicioso e amargamente ressentido do homem para quem trabalhava. Quando o juiz Machado o preteriu para uma promoção, o ressentimento do Varela transformou-se em algo mais sombrio. Contratou 2 homens para raptar o bebê da maternidade. Ele pretendia manter a criança em cativeiro, usá-la como alavanca para forçar o juiz Machado a renunciar. Mas o plano correu mal. O rapto chamou a atenção nacional, o envolvimento da polícia judiciária, uma enorme caça ao homem. O Varela entrou em pânico. Não podia devolver o bebê sem ser apanhado. Não podia mantê-la sem ser encontrado. Então, fez uma escolha diferente. Deu o bebê a alguém em quem confiava. Alguém que a criaria discretamente, longe de quem pudesse reconhecer o medalhão ou o rosto que acabaria por se parecer tanto com o do meu pai. Deu-me a uma freira chamada Irmã Catarina, cujo nome verdadeiro era Catarina Varela, a sua irmã. Quando a inspetora Lisa Marques apresentou esta informação ao Tribunal de Recurso, a sala ficou em silêncio. Não o silêncio educado de um tribunal à espera de uma decisão. O silêncio absoluto de pessoas a processar algo em que não conseguiam acreditar. Deixe-me certificar-me de que entendo, disse a juíza Stern lentamente. Está a dizer-me que o arguido Pedro Phillips fazia parte de uma conspiração de 28 anos para manter a queixosa Ana Morgan Machado escondida da sua família, que ele casou com ela especificamente para manter o controlo da sua identidade, e que o abuso, a corrente, o isolamento, tudo isso foi concebido não apenas para a controlar como parceira, mas para evitar que alguém descobrisse quem ela realmente é. Correto, Vossa Excelência, disse a Clara. A corrente não era um sintoma de violência doméstica, era uma ferramenta de uma conspiração criminosa em curso.
Pedro Phillips acorrentava a sua mulher à cama todas as noites porque lhe pagavam para a manter escondida. E quando ela engravidou, quando a possibilidade de uma visita ao hospital ameaçava expor o medalhão, ele escalou o seu controlo ao ponto de estar disposto a deixá-la e ao seu filho morrerem em vez de arriscar a descoberta. A Clara parou, deixando o peso da situação assentar. Ele escolheu o dinheiro em vez da vida da sua mulher. Ele escolheu o dinheiro em vez da vida da sua própria filha. E agora está a pedir a este tribunal para lhe dar a custódia dessa filha. O principal advogado do Pedro tentou uma resposta, mas não havia mais nada a dizer. As provas eram esmagadoras. O testemunho do João Weber, os registros financeiros que mostravam pagamentos do Varela ao Pedro, os documentos do fundo selado acedidos ilegalmente, os registros telefônicos que mostravam que o Pedro ligou para o João na noite em que entrei em trabalho de parto, uma conversa de 14 minutos durante a qual eu estava com hemorragias e a gritar por ajuda. E o Pedro disse ao João: "Ela está a sangrar, mas não a vou levar. Se virem o medalhão no hospital, acabou." A decisão da juíza Stern foi rápida e absoluta. Recurso negado. Ordem de custódia anterior mantida. Custódia total para a mãe. A ordem de restrição contra Pedro Phillips é tornada permanente. Além disso, estou a encaminhar este assunto ao Procurador Federal para acusações criminais, incluindo conspiração para sequestro, agressão agravada, prisão ilegal e perigo de vida para a criança. Agente, por favor, detenha o Sr. Phillips. O Pedro levantou-se. A máscara tinha desaparecido. O charme, as lágrimas, a performance do marido ferido, tudo isso despojado, deixando apenas raiva e desespero. "Isto não acabou!" gritou ele enquanto os oficiais se aproximavam. "Não podem fazer isto. Ela é minha. Ela pertence-me." "Sr. Phillips", disse a juíza Stern, a voz como gelo, "nenhum ser humano pertence a outro. Esse é precisamente o princípio sobre o qual o sistema de justiça desta nação foi construído. Levem-no." Enquanto o Pedro era levado para fora do tribunal algemado, ele virou-se para me olhar uma última vez. Mas desta vez eu não desviei o olhar. Mantive o seu olhar e deixei-o ver o que estava nos meus olhos. Nem medo, nem ódio, nem sequer raiva. Nada. Já não sentia nada por ele. E esse nada, esse vazio absoluto onde o seu poder sobre mim costumava viver, foi a coisa mais libertadora que eu alguma vez experimentara. O julgamento criminal ocorreu 4 meses depois. 4 meses durante os quais Ana aprendeu o que significava viver sem medo. Não aconteceu da noite para o dia. A liberdade não era um interruptor que se ligava. Era mais como um degelo lento após um longo inverno. Primeiro o gelo estalava. Depois a água escorria. Depois, numa manhã, acordavas e percebias que podias respirar sem verificar se alguém estava a observar. Aprendi a dormir sem ouvir passos. Aprendi a comer sem contar calorias ou a preparar-me para críticas. Aprendi a sair de um quarto sem pedir permissão e a usar o meu telefone sem a certeza doentia de que alguém me iria tirar. Passei horas na UTIM, depois na unidade de cuidados intermédios, a observar a graça a ficar mais forte. 1,5 kg tornou-se 2. 2 tornou-se 2,5. Os tubos saíram um a um. Os monitores apitavam com menos urgência. E numa tarde, 6 semanas após o seu nascimento, a Graça abriu os olhos e olhou diretamente para a mãe com uma expressão de calma curiosidade. Como quem diz: "Então, este é o mundo. Parece bom." "Ela está a recuperar notavelmente bem", disse o Dr. Rodrigues. "Melhor do que esperávamos. É uma lutadora, como a mãe." O juiz Machado disse isso da porta. Eu ainda me estava a habituar a ter um pai. Era estranho e maravilhoso e desolador tudo ao mesmo tempo.
Este homem que passara 28 anos a procurar-me aparecia no hospital todos os dias. Às vezes, apenas para se sentar em silêncio ao lado da incubadora da graça, a ver a neta respirar. Ele contou-me sobre a minha mãe, Leonor Machado, que tinha sido advogada de direitos civis antes do meu rapto e que morrera de insuficiência cardíaca 6 meses depois. Os médicos chamaram-lhe paragem cardíaca. Disse o meu pai numa noite, a voz pesada. Mas eu sabia o que realmente era. O coração dela partiu-se. Literalmente e completamente. Ela morreu a acreditar que te iríamos encontrar. As suas últimas palavras foram: continuem a procurar. Toquei no medalhão na minha garganta. Ela colocou-me isto na noite em que nasci, disse eu. Todas as mulheres Machado deviam usar o selo para as proteger. Ele fez uma pausa. Demorou 28 anos, mas ela tinha razão. Quando chegou a data do julgamento, eu estava pronta. Não apenas legalmente, mas pessoalmente. A Clara tinha construído um caso hermético, apoiado pela investigação da inspetora Marques, pelo testemunho do João Weber e por uma montanha de provas físicas que a equipa jurídica do Pedro não conseguiu explicar. O julgamento durou 5 dias. Dia 1. A acusação expôs a conspiração. O papel de Arthur Varela no rapto. O recrutamento do Pedro para me encontrar e controlar. Os pagamentos, o fundo selado, a destruição calculada da autonomia de uma mulher para lucro. Dia 2. Peritos médicos testemunharam sobre os meus ferimentos. A desnutrição, as fraturas curadas, as marcas da corrente no meu tornozelo. Cicatrizes permanentes que eu carregaria para o resto da vida. Uma obstetra explicou que o descolamento da placenta foi quase certamente causado por estresse prolongado e cuidados pré-natais inadequados. Dia 3. O meu testemunho. Caminhei até o banco das testemunhas com pernas que tremiam apenas ligeiramente, sentei-me e disse a verdade. Toda a verdade. Calmamente, claramente, sem vacilar. Contei-lhe sobre a corrente, sobre o racionamento de comida, sobre o telefone confiscado todas as manhãs, sobre a noite em que entrei em trabalho de parto e implorei por ajuda enquanto o Pedro aumentava o volume da televisão. O advogado do Pedro tentou abalar-me. Não é verdade que foi presa aos 16 anos por furto em loja? Não hesitei. Sim, roubei um casaco de inverno de uma loja de segunda mão porque vivia num lar e não tinha nenhum. Tinha 16 anos. Estava com frio. É o melhor que tem? O tribunal reagiu. Até o juiz teve de reprimir algo que poderia ter sido um sorriso. O advogado do Pedro sentou-se. Dia 4. A Clara fez a sua alegação final. A defesa quer que acreditem que Ana Machado é uma mentirosa, uma golpista, uma mulher problemática em quem não se pode confiar. Mas as provas contam uma história diferente. A corrente conta uma história diferente. Os registros médicos contam uma história diferente. A conspiração de 28 anos para manter uma criança roubada escondida da sua família conta uma história diferente. Pedro Phillips não é um marido, é um carcereiro. E é hora de fechar a sua porta. Dia 5. O júri deliberou durante 2 horas e 14 minutos. Culpado de todas as acusações. Conspiração, agressão agravada, prisão ilegal, perigo de vida para a criança, fraude. Pedro Phillips, 18 anos de prisão federal. Arthur Varela, preso na Flórida 2 meses antes, 25 anos. João Weber, 5 anos com possibilidade de liberdade condicional. O juiz Carlos Almeida, que tinha concedido ao Pedro direitos de visita, investigado e afastado do banco por má conduta judicial. Sentei-me na sala de tribunal quando o veredito foi lido e senti algo que não esperava. Não triunfo, não alegria, nem sequer alívio. Apenas um vasto e silencioso vazio onde o medo costumava estar. Como entrar numa sala onde alguém finalmente desligou um barulho que se ouvia há tanto tempo que se esquecera que estava lá. Enquanto o Pedro era levado algemado, ele virou-se para me olhar uma última vez. Mas desta vez,
Não havia ameaça nos seus olhos, nem promessa. Apenas o olhar vazio de um homem que construíra tudo no controlo e perdera tudo. Observei-o ir. Depois, levantei-me e saí do tribunal para a luz do sol e fiz algo que não fazia há anos. Respirei fundo. Um verdadeiro suspiro. O tipo que preenche todo o peito e eleva os ombros e faz-nos sentir que o ar é limpo e o mundo é vasto e podemos ir para onde quisermos. A Graça esperava-me em casa, a minha filha agora com 4 meses, saudável e a crescer, e completamente inconsciente da tempestade que rodeava o seu nascimento. O meu pai estava lá também, a segurar a neta com a ternura cuidadosa de um homem, a compensar 28 anos de tempo perdido. E a Sofia estava na varanda ao lobo e a fumar um cigarro, o coronel Mostarda esticado no seu colo. Acenou quando viu o meu carro a parar. Como correu? Ela perguntou. Culpado, disse eu. Todas as acusações. A Sofia deu uma longa tragada no cigarro, acenou uma vez e disse: Bom, agora vem tomar um café. Aquele gato anda a deixar-me louca a manhã toda. Acho que sentiu a tua falta. Eu ri. Um riso verdadeiro. O tipo que eu não tinha a certeza se ainda era capaz de produzir. 6 meses após o julgamento, estava no jardim da pequena casa na propriedade do meu pai e observei a Graça dar os primeiros passos. Passos cambaleantes, incertos, ridículos. A Graça deu 3 passos antes de cair sentada, com uma expressão de genuína indignação. Depois, levantou-se e tentou de novo. Teimosa, disse o meu pai da sua cadeira no pátio, uma chávena de chá equilibrada no joelho. Definitivamente herdou isso. De que lado da família? Perguntei. De ambos, provavelmente. Sorri. Ainda me espantava às vezes, como tudo aquilo parecia natural. Ter um pai, ter manhãs de domingo no pátio, ter alguém que se importava onde eu estava e como eu estava. Não para me controlar, mas simplesmente porque me amavam. Construí uma vida nestes 6 meses. Não a vida que imaginara quando era mais jovem. Não o resgate de conto de fadas que eu secretamente esperava nas noites mais escuras do meu casamento. Algo melhor. Algo real. Inscrevi-me no curso de serviço social na universidade pública, aulas online principalmente para poder estar com a Graça. Mas frequentava aulas presenciais 2 vezes por semana, deixando a Graça com o meu pai, que se revelara o tipo de avô que lia histórias para dormir com vozes diferentes para cada personagem e deixava o bebê agarrar os seus óculos sem reclamar. Criei a Fundação Graça, com financiamento do fundo e doações que choveram após o julgamento. Uma organização sem fins lucrativos que fornece apoio jurídico, habitação de emergência e formação profissional para mulheres que escapam ao abuso doméstico. A Clara Ramos senta-se no conselho. A Sofia é voluntária no abrigo aos fins de semana, aterrorizando todos com a sua franqueza, o fumo do cigarro e a sua absoluta recusa em deixar qualquer mulher sob os seus cuidados sentir pena de si mesma por 1 segundo a mais do que o necessário. Tu sobreviveste, diria a Sofia a elas, a mesma coisa que me tinha dito a mim. Essa é a parte mais difícil. Tudo o que vem depois é apenas viver. A inspetora Elisa Marques tornara-se uma amiga improvável. Passava para jantar às vezes, trazendo dossiês de casos que provavelmente não devia partilhar e um senso de humor seco que eu aprendera a apreciar. Sabes, disse a Elisa numa noite, observando a Graça destruir metodicamente uma taça de puré de ervilhas, a maioria das pessoas que passam pelo que tu passaste querem esquecer. Querem deixar para trás e nunca mais olhar para isso. Tu criaste uma fundação. Não quero que mais ninguém passe pelo que eu passei, disse eu. E as mulheres que estão a passar por isso agora, quero que saibam que alguém as vê. Foi exatamente o que a Sofia disse quando ligou para o 112 naquela noite. A Sofia salvou a minha vida. A Sofia fez uma chamada.
Tu salvaste a tua própria vida. Tu afrouxaste aquele parafuso. Tu rastejaste até a porta. Tu testemunhaste em tribunal. Tu construíste isto. A Elisa gesticulou para a casa, para a graça, para a vida que eu tinha construído a partir dos destroços daquela que o Pedro tentara destruir. Dá-te algum crédito. Algo que eu ainda estava a aprender a fazer, mas estava a melhorar. Era final de outubro quando a carta chegou. Sem endereço de remetente, envelope branco simples. Dentro, uma única fotografia. Velha, desbotada nas bordas. O tipo de foto tirada com uma câmera descartável 20 ou 30 anos atrás. Mostrava uma jovem, talvez com 25 anos, a sorrir para a câmera. Vestia as roupas simples de uma ordem religiosa. O seu rosto era familiar, da forma como os rostos da infância são familiares. Não combinando exatamente com a memória, mas perto o suficiente para fazer o peito doer. Irmã Catarina. A mulher que me criara até aos 12 anos. A mulher que me dera o único amor que eu conhecera antes de a Graça nascer. Ao lado da irmã Catarina, com o braço à volta do ombro dela, a sorrir como se partilhassem um segredo, estava um homem que eu nunca vira antes. Virei a foto. No verso, em letras manuscritas. Não te encontrei nos degraus da igreja, Ana. Foste entregue. Pergunta ao teu pai o que realmente aconteceu à irmã do seu secretário judicial. Pergunta-lhe por que o nome verdadeiro da irmã Catarina era Catarina Varela. Li 3 vezes. Catarina Varela. A irmã de Arthur Varela. A mulher que me tinha criado. A mulher que me contava histórias para dormir e me ensinou a ler e me fazia tranças no cabelo e que disse no seu leito de morte: algumas verdades são escondidas para manter as crianças vivas. Quando for a altura certa, tudo será revelado. Aquela mulher era a irmã do raptor. Não me tinha resgatado dos degraus da igreja. Tinha feito parte do plano. Ela criara-me como uma missão, mantendo-me escondida à vista de todos, certificando-se de que o medalhão ficava ao meu pescoço. Um seguro. Uma moeda de troca, caso a família Varela alguma vez precisasse de alavancagem contra o juiz Machado. Cada memória que eu tinha de bondade, de ser aconchegada à noite, de mãos quentes e palavras gentis, e a sensação de que talvez alguém neste mundo realmente me amasse. Tudo isso mudou. Não desapareceu, mas mudou. Porque o amor parecia real. Teria sido real. O amor dado pelas razões erradas ainda conta? Eu não sabia. Talvez nunca viesse a saber. Sentei-me à mesa da cozinha por muito tempo, a olhar para a fotografia. A Graça estava a dormir no quarto ao lado. A casa estava silenciosa. Lá fora, o vento de outubro movia-se pelas árvores, espalhando folhas pelo jardim. O meu telefone tocou. Ana. A voz da inspetora Marques era tensa, controlada. A voz que ela usava quando algo era sério. Precisamos de falar. Encontramos uma arrecadação registrada em nome de Irmã Catarina. Da sua irmã Catarina. Esteve paga até o ano passado. Lá dentro havia documentos, muitos documentos. Que tipo de documentos? Uma pausa. Cartas entre Catarina Varela e o irmão que remontam a 28 anos. Ana, há mais nesta história do que qualquer um de nós percebeu. Acho que estamos apenas a ver a superfície. Fechei os olhos, respirei fundo. Pensei na corrente que costumava prender o meu tornozelo todas as noites. Pensei em como eu acreditara por tanto tempo que liberdade significava simplesmente remover aquela corrente. Mas a liberdade não era um único momento. Não era um veredito, ou um papel de divórcio, ou uma ordem de restrição. A liberdade era uma escolha que se fazia todos os dias. A escolha de continuar. A escolha de enfrentar a verdade, mesmo quando a verdade era feia e complicada, e recusava-se a encaixar perfeitamente na história que se contara a si mesma. Estarei aí em 1 hora, disse eu. Desliguei o telefone. Caminhei até o quarto da Graça.
Fiquei à porta a observar a minha filha a dormir. Esta pessoa minúscula e perfeita que não sabia sobre correntes ou conspirações ou as coisas terríveis que as pessoas faziam umas às outras, que só conhecia calor e leite e o som da voz da mãe. Vou descobrir isto, sussurrei. Tudo, cada último segredo. E quando fores velha o suficiente, vou contar-te a verdade. A verdade verdadeira. Não a versão confortável. Não a versão que faz toda a gente parecer bem. A verdadeira. A Graça mexeu-se no sono, a sua pequena mão a enrolar-se na ponta do cobertor. Toquei no medalhão na minha garganta. O mesmo medalhão que ali fora colocado há 28 anos por uma mãe que eu nunca conheceria. O medalhão que sobrevivera a rapto e lares de acolhimento e um casamento construído sobre mentiras e uma noite de sangue e correntes e a distância impossível entre quem eu tinha sido e quem eu estava a tornar-me. Deixei o posto, sempre o deixaria. Não pelo que representava, a família Machado, o fundo, o legado, mas porque era uma prova. Prova de que mesmo no início, quando eu tinha 3 dias e o mundo estava prestes a escurecer, alguém me amara o suficiente para me deixar algo que valia a pena encontrar. Peguei nas minhas chaves, caminhei até a porta, parei, depois olhei para a fotografia, ainda na mesa da cozinha. O rosto da irmã Catarina, a sorrir, a esconder segredos que demorariam décadas a vir à tona. Tu disseste-me que algumas verdades são escondidas para manter as crianças vivas, disse a foto. Mas já não sou uma criança. Saí para a noite de outubro. Entrei no carro e dirigi em direção ao que quer que estivesse para vir. Atrás de mim, a casa estava quente e clara e segura. A minha filha dormia. O meu pai estava a uma chamada de telefone. A minha vida era minha, verdadeiramente minha. Pela primeira vez em 28 anos. A corrente desaparecera, a jaula estava aberta. E Ana Machado, a quem um dia disseram que não era nada, que um dia acreditara nisso, que um dia estivera a sangrar no chão de um corredor e pensara que morreria sem que ninguém soubesse ou se importasse, dirigiu para a escuridão com os olhos bem abertos e as mãos firmes no volante. Ela não tinha medo. Não mais. E hoje? Não sei. Às vezes penso que foi o melhor que me podia ter acontecido. Às vezes penso que cometi um erro, provavelmente ambos. É assim a vida, não é? Nada é claro, nada é perfeito, mas é a minha.